Boa tarde, queridos. Boa tarde, a paz do Senhor. Bem, eu estou aqui hoje porque veio ao meu coração dar uma palavra. Eu fiz o meu devocional e meditei nesse texto de João, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim o Senhor: O vento sopra onde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? E Jesus o responde. Essa palavra eu meditei porque aqui eu entendo sobre sair da nossa zona de conforto. E só existe um meio de avançarmos, é confiar. Confiar apesar de. Confiar, a confiança que nós precisamos ter no Senhor Deus é apesar do medo de sair da nossa zona de conforto, é apesar de não conseguir enxergar o que há adiante. Trata-se de seguir a direção, pois Ele é o caminho. Então, aqui nesse trecho, nesse pedaço, nesse texto, eu entendo que apesar de todas as nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas dúvidas, a gente tem que avançar e a gente tem que confiar. E a gente tem que perceber, gente, que no Evangelho de João, Nicodemos, ele não entende nada, tanto que Nicodemos pergunta: como pode isso? Não é isso? Está aqui na palavra dele, eu vou até abrir aqui. Palavra de João 3. João 3, versículo 8 e 9. E diz assim o Senhor: O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, o que eu entendo nesse texto, a meditação que eu fiz nesse texto, é referente a gente entender que muitas das vezes Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. E é muito bom que isso aconteça, né? Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Então aqui eu entendo e eu percebi que no Evangelho de João, nesse capítulo, nesses versículos, Nicodemos, ele não entende nada. Ele não entende nada e muitas das vezes nós nos sentimos assim também. Nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ouvir a palavra, ouvir o Espírito, entende? Porque a gente precisa andar no Espírito, mas viver no Espírito. E aí a gente não consegue entender como Nicodemos também não entendeu. Podemos até seguir o vento, podemos até ir na direção, mas nós não podemos controlar o vento. Quando a gente vive no Espírito, a gente não tem mais esse controle. É o Espírito que controla a nossa vida, e não nós que controlamos o Espírito. E isso acontece com todos que são nascidos do Espírito. Eu fiz algumas anotações e anotei o seguinte: olha, para muitos de nós cristãos,
Tentamos a todo momento controlar nossas vidas. Mas o nascido do Espírito é como o vento, segue a direção do Senhor Jesus e não tem controle sobre sua vida. É isso que acontece com aquele que é nascido do Espírito. Você quer viver a vontade do Senhor Jesus para a sua vida? É isso que você realmente quer? Então, ao receber a direção, você precisa seguir essa direção. Você precisa, por mais difícil que pareça, por mais difícil, estranho que seja, seguir a direção do Espírito, a gente precisa enfrentar e precisa seguir, se é isso mesmo que a gente quer. Se a gente quer viver a vontade do Senhor Jesus, mesmo que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. É isso que eu aprendi nesse devocional que eu fiz. E é muito interessante a pergunta que Nicodemos faz ao Senhor, né? Porque ele pergunta ao Senhor aqui no verso 9, ele pergunta o seguinte: como pode ser isso? E muitas das vezes nos sentimos dessa forma. Perguntamos também ao Senhor, como pode? Muitas vezes nós também fazemos esse tipo de pergunta. Senhor, como pode ser isso? E se não acontecer? E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? A gente não pode ficar focado no sim. A gente tem que avançar. E o avançar é confiar. E o avançar é deixar o Espírito dirigir a nossa vida. Jesus, ele vai deslocar a você e a mim para lugares específicos. Ele vai fazer isso. E ele faz isso para exatamente nos tirar da zona de conforto e nos fazer ir mais fundo nele. O convite de Deus, quando ele nos desloca muitas vezes, vai requerer que você abra mão de muita coisa. A gente precisa abrir mão das coisas desse mundo, abrir mão das nossas vontades, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão quando a nossa carne grita querendo algo, a gente precisa abafar esse grito, porque a gente precisa buscar as coisas do alto, viver as coisas do alto. E aí, quando a gente sai dessa zona de conforto, ele nos faz ir mais fundo nele, a gente consegue avançar mais um passo. Como é que eu vou explicar a vocês? Todo dia você é testado, você é avaliado, Jesus te observa de todas as formas. Então, quando você abre mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus, ele vai deixando e permitindo que você avance a níveis maiores, a níveis mais profundos. E aí, eu entendi aqui que o convite de Deus, quando ele nos desloca muitas vezes, quando ele nos desloca, vai requerer que nós, que você e eu, que a gente abra mão de muitas coisas. Você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir incomodado, você vai se sentir estranho, mas quando você der esse passo além daquilo que você acha que você não é capaz, você vai alcançar ver a glória de Deus. Porque o Espírito te capacita, é o Espírito que te capacita a avançar. Basta você ouvir a voz do Espírito. E aí eu entendo que ser levado pelo Espírito é deixar que o Espírito me leve, nutrindo o meu coração,
que o meu coração passe a ser um coração sensível à sua voz. Mas você só vai ter um coração sensível à voz do Espírito Santo quando você dedicar tempo de qualidade com ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer ter prioridade na tua vida, ele quer ter autonomia sobre a tua vida. Então, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, quando você entrega a tua vida aos pés do Senhor, você vai ficar sim, orando, lendo a palavra, meditando, porque a leitura do Evangelho, a leitura da Bíblia é muito importante para que fiquemos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Espírito. Então, quando a gente se deixa levar pelo Espírito Santo, a gente passa a nutrir, né, um coração sensível à sua voz. E a sua palavra, e a não ter medo, porque quando a gente passa a confiar, apesar de se sentir inseguro, amedrontado, apesar de se sentir temeroso, né? Será que vai dar certo? Será que o outro lá, o amiguinho, o irmãozinho vai gostar? Será que minha prima, será que um familiar meu vai gostar? Então, quando a gente para de ficar colocando expectativas, as nossas expectativas na mão do homem e coloca na mão do Senhor, a nossa vida dá uma virada de chave. Dá uma virada de chave. Então, sair da zona de conforto, gente, é confiar que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Creia nisso. Eu estou vivendo sobrenatural. Eu estou vivendo experiências tremendas com o Senhor. E estou aqui com todo o meu coração, com toda a minha humildade, para dizer a você, saia da sua zona de conforto. Permita que o Senhor faça morada na tua vida, faça morada no teu coração. E o Senhor, Ele tem o melhor para a gente, o melhor para mim e para você. Ninguém nesse planeta quer melhor a gente do que Deus. Então, o Senhor, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer o melhor para mim e para você. Lembra a palavra do Senhor Deus, lembra a chuva, lembra que a palavra do Senhor Deus é como chuva que cai sobre a terra, rega a semente e não volta vazia. E ela frutifica naquilo que foi designada. Hoje, eu ouvi do meu pastor em relação a isso, porque nós estamos começando a nossa casa de paz. Então, nós vamos visitar pessoas, uma dupla, vai visitar irmãos, pessoas que têm sede de conhecer a Deus, que ainda não conhecem, pessoas que estão nesse mundo perdidas, sedentas de uma oração, sedentas de uma palavra. Então, nós vamos levar uma meditação e uma oração. São 30 minutinhos que a gente vai estar na casa dessa pessoa. E essa forma de evangelismo se chama Casa de Paz. E eu estou muito feliz porque eu faço parte dessa Casa de Paz. Eu vou também trabalhar nesse sentido. E aí, gente, eu pergunto a você, você conhece o Senhor Jesus? Você permite que o Espírito Santo direcione a sua vida? Porque é Ele que nos dá direção, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá sabedoria, discernimento. É através dele que a gente consegue ter ouvidos sensíveis. É através do Espírito Santo. Por isso, gente, eu faço um apelo a vocês. Se rendam ao Senhor Jesus. Deixe Ele guiar o seu caminho.
e seja com os que são nascidos no Espírito. Permita que o Espírito dirija a sua vida. Seja dirigido pelo Espírito Santo. E você com certeza vai ver a glória de Deus, porque quando você fica sensível à voz do Espírito Santo, a tua vida flui. Mesmo que você vá de encontro a tudo que há nesse mundo, né? Porque vai acontecer, a gente nunca agrada a todo mundo. E muitas das vezes, o fato de sermos cristãos, o fato de sermos sensíveis à voz de Deus, estarmos nessa fé, crendo realmente, confiando, colocando tudo aos pés do Senhor, isso incomoda algumas pessoas. Porque muita gente não se agrada de ver isso. Mas a gente tem que estar preocupado em agradar ao Senhor. Eu não quero, não faço questão de que as pessoas, que eu seja aprovada pelo homem. Eu não quero ser aprovada pelo homem. Eu quero ser aprovada por Deus. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: essa é minha filha amada, que está levando a minha palavra, que está seguindo os mandamentos. Ide, pregai a minha palavra, levai a minha palavra a toda a nação. Ele deu essa ordem. Ele deu essa ordem. Então, que façamos isso. Fale no seu trabalho do amor do Senhor. Fale na sua família, fale na sua casa. Lembre-se, esse amor primeiro tem que ser grande dentro da sua casa. Esse amor tem que frutificar dentro da sua casa. Então, nós precisamos estar atento com a voz, estar sensível à voz do Espírito e buscar a aprovação do Senhor, não no homem. Amém, irmãos? Então é isso, eu vim aqui hoje só para dar essa palavra. Amém? Fiquem com Deus, tenham um restante de domingo abençoado e até amanhã, ao meio-dia, eu vou estar aqui com a minha live, continuando, dando continuidade ao Evangelho de João. Eu acho que amanhã eu vou para o capítulo, deixa eu ver aqui, amanhã eu vou falar o capítulo 14, tá bom? Então até amanhã, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos!